Eu vou falar para vocês agora do primeiro princípio expresso, princípio de direito administrativo expresso na Constituição, que tem a ver com essa ideia de indisponibilidade do interesse público, tem a ver com essa ideia de limitação do gestor público. Eu estou falando do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, que ele tem a ver com a própria formação do Estado de Direito, tem a ver com a própria ideia de constitucionalismo, a própria ideia de que é melhor, para usar Aristóteles, né, é melhor um governo de leis do que um governo de homens, que a legalidade propicia segurança jurídica, porque o soberano não vai fazer o que ele tem vontade, mas apenas o que a lei permite. Isso foi o que possibilitou a própria ideia do constitucionalismo, a própria ideia de limitação de poder, a própria ideia de efetivação de um contrato social. Esse é um princípio muito importante e tem a ver com a indisponibilidade do interesse público. E o que vocês têm que reter aqui desse princípio da legalidade é o seguinte: o princípio da legalidade, ele é aplicado com lógicas inversas se a gente está falando do particular ou se a gente está falando do administrador público. Vou falar mais uma vez. O princípio da legalidade é aplicado com lógica inversa se a gente está falando do particular ou se a gente está falando do administrador público. Por que isso, professor? Quando a gente está falando do particular, prevalece a regra de que o particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. O particular ele pode fazer tudo que a lei não proíbe. É isso que diz o artigo 5º, inciso 2 da nossa Constituição. Vai dizer que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Ou seja, o particular pode fazer o que ele quiser desde que não seja ilegal. As condutas do particular que forem imorais, você trair a sua mulher, por exemplo, devem ser punidas não pelo direito, né, mas devem ser punidas pelos círculos sociais, se o círculo social disser que a infidelidade é um problema, mas não pelo direito. Então, o particular ele pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o administrador público, logo, a administração pública, ela só pode fazer o que a lei permite, só pode fazer o que a lei autoriza, né? Então veja que são, como eu disse, são lógicas inversas. Por quê? A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza. Porque na administração pública prevalece a ideia de que o gestor público tem que buscar com suas ações a finalidade pública, né? Se lembra do princípio da indisponibilidade do interesse público. E como é que a gente mede na modernidade a aplicação ou atingimento de metas públicas, de interesses públicos? A partir do princípio da legalidade, né? É a lei que conduz e que demonstra o que é o interesse público, né? E aí, quando vocês estudarem, por exemplo, atos administrativos, que vão ter aqueles 5 elementos dos atos administrativos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Quando a gente fala de finalidade, que é sempre vinculado, ou seja, o administrador ele não pode dispor deste elemento, vocês vão ver que a finalidade geral do ato administrativo é uma finalidade pública. É possível que as leis tragam finalidades específicas, mas a finalidade geral é sempre pública. E se há um vício nesse elemento, há o que a gente chama de abuso de poder mediante desvio de finalidade. O administrador não buscou a finalidade pública. Então, esse é o princípio da legalidade, é um princípio que tem a ver com o surgimento do Estado de Direito, é um princípio que tem a ver com as sujeições que o administrador tem em relação à sua gestão
pública. Dúvidas? Fala aí das dúvidas.